Hoje, o nosso programa do 30 e Tantos Cast vai abordar um tema que é a quinta doença no ranking das doenças da OMS, que é a depressão. A gente trouxe para falar sobre esse tema o Dr. João Daniel. Ele é farmacêutico, médico psiquiatra e psiquiatra infantil. A gente estava até brincando antes que como é que deu tempo dele fazer tudo isso. Fez muita coisa, ele só tem, gente, 44 anos, mas assim, é um currículo com tanta coisa, ainda é super ativo nas redes sociais, pai de gêmeos, e veio aqui hoje para falar pra gente um assunto muito recorrente em todas as idades, não somente no 30 e tantos, e que a gente pretende alcançar muita gente que sofre disso, que quer se identificar e principalmente trazer uma proximidade das pessoas para uma região da medicina que é tão... que tem preconceito, né, das pessoas, que é a psiquiatria. Com certeza. Tanto quando eu estou na rede social, quando eu falo em algum ambiente com pessoas de outras áreas, eu sempre digo, qual a coisa mais importante sobre esse tema? Falar e falar cada vez mais. Porque é a forma mais fácil, né, ou mais comum da gente divulgar todos os temas e tornar aquilo que antigamente era muito tabu uma coisa muito natural. Que é falar sobre psiquiatria, sobre depressão e sobre outros temas da psiquiatria. Doutor, vou fazer a primeira pergunta. É muito comum a gente associar o quadro de depressão a pessoas tristes. Achar assim, a pessoa está triste, ela é depressiva. E o que a gente observa é que existem, por exemplo, vários artistas, humoristas. No Brasil, o Whindersson Nunes é um exemplo, ele fala abertamente disso agora. Jim Carrey está passando por essa situação, de que são pessoas que a gente enxerga como alegres, que trazem alegria para as pessoas, mas enfrentam essa doença tão séria. Então, é importante que a gente saiba orientar, né? A gente está aqui justamente para poder a gente tentar entender como a gente pode, inclusive, ajudar pessoas que estão passando por isso. Tanto que na semana passada, umas 2 semanas atrás, eu até coloquei um tema no meu Instagram falando assim, depressão sorridente. Né? Ou seja, o que seria isso? Porque muitas vezes ligamos muito esse fato da depressão, se é aquela assim, eu tenho que estar no fundo da rede, eu tenho que estar chorando, eu tenho que estar assim, totalmente inválido, né, no bom sentido. Mas não, muitos pacientes estão ali trabalhando, estão arrumados no dia a dia, estão fazendo suas coisas do dia a dia. Mas o peso que aquilo está sendo feito é um peso muito grande, é um custo muito grande. Então tem que estar muito atento ao sofrimento do paciente, mesmo quando ele não externaliza tanto assim. Então muitas vezes dentro de si está ali aquele turbilhão de emoções que ele não consegue expressar, o que ele não pode expressar por medo de ser julgado, por medo de preconceito, por medo de ser demitido, né? Porque tem isso também. Assim, na minha empresa que eu trabalho, se eu falar que estou com depressão, eu posso ser demitido ou posso ser mal visto pelos colegas. Mas, doutor, quais são, então, para a gente começar esse bate-papo, quais são os principais sintomas que devem me ligar um alerta para que eu perceba que eu, de fato, estou com depressão e não somente passando por um período transitório de tristeza? Assim, de um modo geral, esse período tem que ser pelo menos de uns 15 dias em média, ou seja, hoje eu estou triste, mas amanhã eu fiquei bem. É algo natural, porque todo mundo passa por um período de tristeza, de alegria, de chateações, que é a coisa do nosso dia a dia. Mas não, aquele paciente começou a ter um prejuízo na vida pessoal. Aquele paciente que agora está mais irritado ou irritável. Aquele paciente tem queixa de sono. Doutor, eu demoro para começar a dormir, ou eu durmo e acordo no meio da noite, ou eu preciso acordar às 7 horas da manhã e estou acordando às 6 da manhã, ou eu estou comendo menos ou mais do que deveria comer, ou eu estou tendo muitas queixas físicas, muita fadiga, muito cansaço, eu acordo pela manhã como se, meu Deus, se eu pudesse eu não iria trabalhar. Então são pontos importantes para uma avaliação inicial. Acho que isso aí pode ser o pontapé inicial e a família tem que estar atenta a isso. E existe, assim, gatilhos que podem levar uma pessoa a ter depressão? No caso da depressão, é uma doença multifatorial. Então nós temos desde o perfil daquele paciente que tem a genética como sendo algo mais importante,
né? Já que nós somos 60% genética e 40% meio, como o meio que eu vivo, né? Ou seja, eu me sinto oprimido pelo meu trabalho, oprimido pelo meu casamento, oprimido pelas minhas relações ou pelas faltas de relações pessoais, né? Ou uma perda familiar, ou a própria pandemia que tivemos agora há pouco tempo, foi um dos grandes gatilhos de muito quadro depressivo, tanto que um aumento aí de 20% a 30% de consultas no consultório depois da pandemia. Todos são fatores importantes que podem levar a um quadro depressivo. Eu coloquei essa blusa, né, que é um jargão cearense, né, Ave Maria, não estou reclamando, estou só dizendo. Porque muitas vezes a pessoa, quando ela não está bem emocionalmente, ela fica mais reclamona, né? E quem convive não consegue, às vezes, compreender que, de fato, aquela pessoa está doente, né? Acaba como sendo uma pessoa chata, que está sendo uma carga negativa para a família, né? Então é muito importante que a família compreenda a depressão como uma doença e que consiga ajudar nesse tratamento desse paciente, né? Claro, porque muitas pessoas mudam o seu perfil de comportamento. Fulano não era dessa forma, então ele está mais reclamão, né? O fulano está mais irritado, o fulano a gente chamava para sair e ele tinha disposição em ir, agora ele não vê mais graça, né, em fazer certas coisas. Então todos esses pontos são pontos que devem ser avaliados, né? Porque tem pessoas que naturalmente passaram a vida sendo assim, que já é um outro diagnóstico, né? Talvez uma distimia, mas tem pessoas que não, elas tinham uma linha de humor e subiram um pouquinho naquela linha de humor, né? E você percebe, por que é que o meu amigo tal, ele não é mais da mesma forma de antes. Então, quando você vai começar a conversar e investigar, pode ter um quadro depressivo que está iniciando ali, né? E a depressão, ela tem cura? Eu posso, por exemplo, numa fase da minha vida, ter a depressão, fui diagnosticado, fiz o tratamento, e pode ser que eu nunca mais tenha esse quadro? Claro, claro. O que eu sempre falo é o seguinte, o quadro depressivo de hoje, muitas vezes, ele pode ter sido iniciado no passado. Né? Então, é muito comum adultos com um diagnóstico hoje, mas ele era uma criança já um pouco triste, um adolescente já um pouco isolado, passou por algum tipo de abuso, algum tipo de bullying, que é muito frequente, cada vez mais com as redes sociais também, né? Aquela necessidade de estar bem socialmente, né? Eu preciso estar bonito, eu preciso estar com várias características que a sociedade exige de mim, inteligente, bem-sucedido, e às vezes a pessoa não consegue obter tudo aquilo no tempo que ele deseja. E aí ele tem que buscar um tratamento quanto mais precoce possível. Quanto mais precoce for o tratamento, mais a chance ele tem de uma cura. Quanto mais ele vai protelando, mais aquilo pode gerar outros problemas e pode até mesmo que cronificar o quadro. Então tem cura sim e tem várias abordagens, não só medicação, que a gente vai falar com certeza ao longo do nosso bate-papo aqui, com certeza. Doutor, quando que é necessário entrar com a medicação? Depois do diagnóstico já tem que entrar com medicação? Eu tenho paciente de todos os perfis. Muitas pessoas pensam, não vou para o psiquiatra, porque se eu for para o psiquiatra, certeza que vou tomar medicação. Porque tem muita gente que tem esse preconceito, né? De ter que tomar remédio. Que acha, quem toma remédio para doença mental é porque é louco. Exatamente. Né? Então tem muito esse perfil, não vou porque tem medicação. E não é a verdade. Tem paciente que eu digo, o seu caso precisa de apoio, de ajuda, precisa. Mas nesse momento, a terapia vai resolver. Nesse momento, você vai fazer atividade física de forma mais intensa. Você vai ver a sua sobrecarga de trabalho, como é que está. Você vai ver as suas questões pessoais, né? Porque muitas vezes, coisas da vida pessoal são a causa principal daquele processo. E o remédio não vai resolver todos os pontos. Mas não, tem situações que tem que usar medicação? Tem. Mas o que eu posso dizer é que as medicações são cada vez mais modernas. E que aquelas queixas do passado estão ficando cada vez menos frequentes. Então, aquele papo, as medicações vão engordar, vão atrapalhar a sexualidade. Temos medicações hoje em dia que não atingem esses pontos. Então, quanto mais moderno está ficando as medicações, menos efeitos colaterais. Então, o que eu posso dizer é, se for preciso, temos um arsenal grande de medicações que pode pegar todo o perfil do paciente. Doutor, aqui no podcast a gente já teve a oportunidade de entrevistar médicos, por exemplo, falando sobre o sono, nutricionista, falando da importância, por exemplo, foi até um caso que eu falei a respeito, um caso meu,
Fala assim, por que eu tenho tanta dificuldade de seguir uma dieta e por que tem tantas pessoas que têm esse efeito sanfona? E isso a gente acaba vendo que tudo isso, todos vocês falam a respeito da cabeça, do psicológico, da mente. Então, hoje eu enxergo que os profissionais de saúde e a medicina tá enxergando essa questão do bem-estar físico e mental como algo muito importante e que se complementa, né? Então, assim, pode ser também que a medicina tradicional, a antiga, achasse que a cura ou a eficiência do tratamento estivesse também só no remédio. E hoje a abordagem também já não é assim. Você mesmo está falando aí, não, posso indicar para uma terapia, um psicólogo, que você está exercendo a medicina da mesma forma, claro, e o paciente está sendo beneficiado em relação a isso. E temos vários campos que vão ajudar. Inclusive assim, a própria odontologia, por exemplo. Tem paciente que vai chegar que a causa dele, da tristeza dele, é um sorriso não bonito, não legal. Aquele paciente que tem alguma alteração, digamos assim, essa estética, de autoestima, né? Ou seja, onde eu uso com frequência fono, né? Ou seja, é a voz do paciente que não está tão legal, tornando ele a sofrer bullying na escola, e aí ele tem depressão. Uhum. Ou no trabalho. Ah, doutor, quando lá no meu trabalho, quando eu sou chamado para fazer algum discurso, alguma apresentação, eu já fico muito tenso, e o resultado não é bom, e eu sou criticado, e aquilo eu fico macerando dentro da minha vida, né? Ah, é porque eu tenho autoestima que não é legal, porque uma namorada ou minha ex-esposa falou isso ou aquilo comigo, e eu reconheço que eu tenho esses problemas, mas tenho dificuldade de buscar ajuda. Então, toda essa questão multidisciplinar eu uso bastante, né? Então, isso tudo é um trabalho em conjunto, né? E o resultado, quem vai ganhar muito é o paciente. Com certeza. Né? Doutor, eu acho assim que também tem um ponto que se torna muito preocupante nos pacientes que têm depressão, a questão do suicídio, né? O paciente que fala, eu vou me matar. Tem muita gente que fala da boca para fora, né? Quando que isso realmente, para quem convive com uma pessoa que tem depressão, que fala isso constantemente, quando que de fato assim, é muito preocupante? O que eu costumo falar é o seguinte, o paciente, antes de cometer suicídio, ele sempre pede algum tipo de ajuda. Então, muitas vezes, ele não quer fazer o suicídio, ele não quer cometer o suicídio. Ninguém quer cometer o suicídio. Então, ali é uma forma de pedir ajuda, muitas vezes. Então, ele está ali tentando fazer com que você entenda que ele não está bem. E, às vezes, a gente acha, não, isso é besteira dele, ele nunca vai tentar. E no dia a dia do consultório, a gente percebe que a realidade não é essa. Às vezes, um paciente está aqui, ele está bem, mas que um pequeno estopim em casa pode ocorrer uma tentativa de suicídio. Então, se aquele paciente já teve tentativas prévias, tudo na medicina, qual é o fator mais importante? É se tentou alguma vez antes. Então, tentou alguma vez antes, então o fator de risco já está alto. Né? O paciente tem um quadro depressivo, fator de risco alto. Tem familiares na família que já cometeram suicídio, já tentaram suicídio, outro fator elevado. Algumas doenças específicas, por exemplo, bipolaridade, que atinge 15% das taxas de suicídio dentro da psiquiatria, então é outro fator que é muito preocupante. Um paciente que tem um diagnóstico, por exemplo, é um paciente borderline, por exemplo, com transtorno de personalidade, né, que também pode ter depressão associada, é uma outra questão que também acontece. Então, muitas vezes o paciente tenta uma vez, tenta duas, perdemos a importância, porque acha que foi, não, ele tentou suicidar tomando um comprimido, nunca vai acontecer isso, mas na outra vez ele consegue de uma forma mais efetiva. Então, se o paciente está comunicando que tem esse pensamento, ou esses fatores que eu citei, então ficar de olho, ficar de alerta. E a família também não encarar como sendo uma tentativa de chamar atenção, né? Assim, no sentido de que ali realmente a pessoa é um pedido de ajuda, um socorro que ela está querendo. Porque, como eu falo, tem o histórico do paciente, né? Muitas vezes, por ele ter tentado 3 vezes, de formas não efetivas, costuma meio que banalizar aquele sofrimento. E esse tipo de sofrimento ninguém quer estar passando. Então, se você está pedindo ajuda, está comunicando à família que não está bem, ou está demonstrando mais do que falando, é uma coisa que tem que ser avaliado. Então, procura uma terapia, procura uma avaliação com um psiquiatra, procura uma ajuda e sempre ter aquela empatia com o paciente, com o familiar, acho que é o primeiro passo. E dentro da depressão, existem escalas, tipo,
Tá mais leve, tá muito grave. Temos a leve, a moderada, a grave, a recorrente, a persistente, a refratária, né? Tem uma série de variedades, né? Mas assim, a princípio, se for um quadro mais leve, geralmente é tratado com terapia. Se for um quadro moderado em diante, aí já pode ser tratado com associação de terapia com medicamento e outras formas, né? Atividade física, avaliação na rotina, apoio familiar, outros profissionais que possam ajudar, dependendo da causa principal daquele quadro depressivo. E o tempo de tratamento também vai ser diferente. Então, de acordo com o tipo, a gente vai tendo certas abordagens diferentes. Doutor, deixa eu te perguntar. A depressão, que as pessoas têm dúvida, é de fato uma desorganização das substâncias químicas do cérebro, né? Então, quando que é para aquela pessoa de fato assim perceber, não, agora não está só uma questão fisiológica, realmente está atrapalhando todas as minhas atividades cognitivas. Porque às vezes eu acho que a pessoa fica nessa luta interna de procurar uma ajuda, não, eu vou dar conta, eu vou conseguir mais um pouquinho, e ela reluta para procurar uma ajuda, né? Acho que você recebe muito paciente assim no consultório. Com certeza. Tanto que eu coloquei um dia assim, minha serotonina está baixa, e as pessoas acham que assim, se eu fizer um exame de sangue, pode ser que acuse ali o quadro depressivo ou não, né? E aí, por quê? Porque não tem nenhum exame que possa ter, então se eu dosar serotonina, vai dizer se está baixo ou não. Se tiver baixa, eu estou com depressão. Se não tiver, não está. Mas não é por aí. Porque a serotonina é uma dosagem sanguínea do todo o organismo. Mas o que vai interferir é quanto de serotonina eu tenho nas terminações neuronais, né? Quanto tem na sinapse. E isso não se consegue dosar. Então, por isso que o diagnóstico é puramente clínico, né? Que é essa questão de, realmente, assim, como é que eu tenho um bom diagnóstico? Uma boa história clínica. Você me contar realmente com detalhes o que é que você sente, como é que você está, da família observar a mudança de comportamento. E as pessoas têm muito isso. Doutor, eu fiz tudo para não estar aqui. Eu fui para o neurologista, eu fui no cardiologista, eu estava tendo taquicardia, sudorese, e eu só vim para cá porque não tinha mais como escapar do psiquiatra. E aí eles chegam com essa, como sendo assim, a última linha por conta do tratamento. Preconceito, né? Preconceito, né? Da doença mental. Então, até porque as pessoas têm muita cobrança, né? Então, até assim, passei dos 30 anos, por exemplo. Não cheguei em objetivo X, Y, Z, então minha vida não tem sentido. Né? E é isso que eu vou trabalhando com o paciente, ponto a ponto. Né? Ou seja, por que não tem sentido de verdade? Será? Vamos avaliar. Né? E as suas conquistas? Você não está só vendo aquilo que deu errado, e é tudo que deu certo. Né? E as pessoas focam muito naquela imagem cinza do que deu errado. E esquecem o que deu certo. Então, essa é uma dificuldade também das pessoas se perdoarem um pouco, né? Se acolherem, né? Se acolherem, né? As pessoas se comparam muito também, né? Porque pela conversa dá para entender que as pessoas ficam assim, se eu tô com 30 anos, eu poderia já estar casado, com filho, fazendo tal coisa, ou ter viajar, enfim, as pessoas se comparam muito, ainda mais agora com rede social. Você fica vendo sempre a vida perfeita de alguém e você acaba que fica ali se cobrando. E eu digo assim, com a rede social eu tive vantagens também. Por quê? Porque eu vejo o paciente no consultório e às vezes vejo o paciente na rede social em alguns momentos, né? Porque ele acaba me seguindo, eu sigo ele e volto. E você vê que a foto não transparece a realidade. Né? Você sabe como é que ele está e sabe como é que é a foto que ele colocou. E as pessoas só olham para aquele momento, para aquela fotografia ali. Eles tem uma história por trás. Não pegam um filme completo. Sim. Diga assim, você está com esse problema, mas do fulano, você não sabe, ele está com outro que você não tem. Então você só fica se abraçando com a coisa que está dando errado. Então tem pessoas que são bem-sucedidas, mas que o casamento não deu certo. Então eles só colocam a visão para aquela parte que deu errado, que é o casamento. Mas ele tem uma família muito boa, ele tem um bom trabalho, ele é feliz com os amigos, mas ele acaba colocando em ênfase só o que deu errado. Sim. Porque é muito mais cômodo a gente culpar alguma coisa do que buscar melhorar naquela coisa, né? Não, eu não sou feliz por causa daquilo. E aí eu sempre digo, então vamos focar naquilo que está lhe incomodando. Mas sem esquecer do que deu certo.
Sim. Né? Doutor, sabe uma dúvida? Assim, a gente passa na vida, né, todo mundo, por momentos trágicos. Uma morte de uma pessoa querida, às vezes um diagnóstico de uma doença que às vezes não tem cura, o término de um relacionamento, enfim. E é normal você passar por aquele período ali, né, de luto, de tristeza. Até quando aquilo ali é até relativo normal e quando que passa a ser uma depressão? No caso de um luto, uma perda de um ente querido, isso pode ser considerado normal em até 6 meses. Eu perdi minha mãe e em até 6 meses, por exemplo, eu não consigo funcionar do jeito que eu funcionava antes. Mas não quer dizer que eu vou ficar 6 meses disfuncional totalmente. Uma coisa é eu ir, o primeiro mês foi muito ruim, o segundo mês eu estou evoluindo, mas até 6 meses eu tenho algum resquício de que eu estou tendo um pouquinho de perda funcional. E eu digo ao paciente, não é dizer que você deixou de gostar da pessoa, que você esqueceu da pessoa, jamais. A pessoa vai continuar sendo amada, querida, vai estar dentro de você sempre. Mas você consegue seguir sua vida. Então, quando esse período passa de 6 meses, né, no caso desse período de uma perda por morte, aí começa a se tornar realmente mais disfuncional. Se é uma pós-gestação, em torno de 15 dias depois. Então, se eu tenho um quadro depressivo que passa mais de 15 dias, aí você já está disfuncional. Deixou de ser um blues puerperal para ser um quadro depressivo pós-parto. Se eu estou numa perda disfuncional na minha vida diária, né, a partir de 3 semanas, 2 semanas e meia, ou se aquela tristeza está mais permanente, então já é algo mais patológico. Então, de acordo com a situação, o tempo também vai sendo diferente. Né? E uma pergunta, a depressão muitas vezes a gente associa à fase adulta, né? Por conta dessas perdas e tudo, dos traumas, enfim, das cobranças. Criança pode ter depressão? Com certeza. Né? Até para ser psiquiatra infantil também, então eu atendo muito no consultório as crianças com depressão. E os pais dizem, como é que pode? Esse menino tem 10 anos de idade e está com depressão. Esse adolescente tem 12 anos e está com depressão. Fator genético, né? Outras doenças de base, pode ser bipolar também. E aí é um outro tipo de depressão, que é a depressão bipolar. Pode ter traumas, abusos sexuais, perda de familiares. Então, com certeza, é um tipo de patologia que começa muitas vezes na infância e que é muito frequente na infância. E quais são os sintomas que essa criança apresenta? Irritabilidade, perda de vontade de brincar, o que ela mostra? No caso da criança, aí o perfil já é um pouco diferente do adulto. Geralmente é uma mudança mais comportamental. É aquela criança que não está mais tão feliz em ir para a escola, é aquela criança que demonstra um isolamento social, é aquela criança que já está um pouco mais irritada, é aquela criança que está comendo um pouco a mais ou menos. Então é uma nuance um pouco mais tênue, baseada muito no comportamento. Né? Nem sempre tem choro, nem sempre tem aquela coisa que o adulto acaba tendo com mais frequência. Né? Não tem queixa de sexualidade porque é criança, então é mais uma questão comportamental. Né? Ou seja, meu filho está diferente. Ele fica mais tempo no quarto do que ele passava antes. Ele não gosta mais de ficar na sala com a gente como ele ficava antes. Ele está muito mais irritado e irritável do que ele era no passado. Então são fatores importantes na criança ser avaliado. E o choro, teoricamente, sem explicação, pode ser um indicativo do quadro? Claro, sempre. E até isso que chama muito o paciente. Então, mas tá tudo bem na cabeça dele, né? Tá tudo bem, eu estou trabalhando, meus filhos estão com saúde, eu estou com um choro constante. Né? Mas quando você vai detalhar a vida dele, você percebe que tem um desgaste que às vezes não é de agora, é de médio e longo prazo. Porque tem muito a questão assim, do imediatismo, né? Mas esse mês está tudo bem. Mas e os outros anos que você sofreu, que você foi acumulando uma carga de sofrimento, de desgaste, a sua separação de 2015, né? Estamos em 2023. Então, muitas vezes o choro fácil é um fator, sim. Então, o nosso corpo vai se acumulando essas emoções. Até o momento que você extravasa como uma depressão. Ele pede ajuda, né? Ele desliga da tomada. Então, cara, não dá mais pra ti, não. Já deu. Esse trabalho pra você já deu. Esse relacionamento já deu. Então, eu vou desligar por você, porque você não está sabendo se identificar seu limite. Então, eu vou dar uma ajudinha a você. Aí desliga a tomada e ele acaba tendo... Então, pensando desse princípio, quando a gente vai ficando mais velho, existe uma maior tendência a ter depressão?
Temos uma taxa de que pacientes idosos têm maior probabilidade, até pelo acúmulo, né, de coisa ao longo da vida. E até porque tem questões que com a idade também tem relação. Né? Ou seja, o paciente fica sem os filhos, né, o paciente idoso, aquele paciente que se aposentou, que eu sempre digo aos pacientes, aposente, mas não pare de trabalhar em alguma coisa. Você vai adoecer por outro lado. Né? A cobrança, aquela mulher que tem 40 anos, que não tem filho, muitas vezes se sente muito cobrada socialmente. Evita até de ir para reuniões familiares. Eu não vou não, que minhas primas têm filho, minha irmã também tem, vão perguntar cadê o... E aí vai engravidar quando? E aí já não quer ir. Ou então não casou, ou está separada, ou o filho tem algum tipo de questão. Então muitas vezes a idade, né, pode ser um fator secundário, né, porque a sociedade cobra muito da gente, né? A gente é cobrado dia após dia, né? E a mulher muitas vezes também tem um outro fator, né? Que é o fator da gestação, né? Tem que ter uma família, tem que ter toda essa família constituída. E da forma tradicional, né? Porque, tradicional. Até tem a fase reprodutiva, até a idade tal, você tem que ter filho. Exatamente. Aí vem cobrança. Aí se você de repente assim, acaba que hoje... Conseguir aquele padrão da sociedade. Exatamente. Hoje estão congelando óvulos porque ainda não casou, enfim, mas quer ter o filho, enfim. É muita cobrança em cima da mulher. Muita cobrança. E aí, é uma das questões muito comuns no consultório também. É isso, né? Essa vinda em busca de ajuda por não estar dentro da regra social. Sim. Né? Porque, doutor, eu fiz faculdade e tal, a minha família esperava que eu ganhasse X, mas eu ganho X sobre 5, eu ganho menos, né, do que era para ganhar. Meu esposo, eu me casei, mas a gente não deu certo e minha mãe me cobra porque ela não aceita ter uma filha separada, né? E eu não tenho filhos, e eu não queria adotar, porque... Então tem uma série de questões que vão levar o paciente em busca de ajuda. Né? E é isso que a gente tenta acolher o paciente, porque a primeira coisa é ele se perdoar. Né? Essa autoaceitação, né? O paciente perceber que não tem nada errado com você, não. Você apenas não está dentro de um padrão que os outros querem. E quem foi que inventou esse padrão? Foi inventado por quem? Eu não estou vendo quem foi que inventou esse padrão. Da importância do autoconhecimento, da terapia, né? Tudo isso. E aí tem toda essa questão, que eu digo muito. A primeira meta é você saber o que você quer e você não colocar mais peso do que você já está carregando por conta própria. E todo mundo gosta de julgar, né? De dar opinião. Não, mas era para ser assim, era para ser assado. Eu digo, não, calma. Vamos segurar que você pode ser feliz da sua forma. E não seguindo um padrão que outras pessoas estão julgando como certo. É assim que eu faço. Por exemplo, tem 2 formações, farmacêutico e médico. Então, muitas vezes as pessoas passam até por essa cobrança. Poxa, por que você decidiu não seguir a carreira? Ou então, por que você está fazendo uma transição, está atuando agora numa área e decidiu fazer outra faculdade? É muita cobrança e as pessoas, às vezes, não dão conta disso. Com certeza. Outro público que eu atendo bastante é adulto, às vezes, na fase de transição. De carreira. Eu estou infeliz com o que eu faço, mas aí como é que eu vou dizer lá em casa que eu vou parar de trabalhar e vou fazer outra faculdade? E eu sei, eu vou estar ali afirmando que eu sou fracasso. Fiz uma coisa errada, né? Aí eu sempre falo, pense a médio e longo prazo. A longo prazo você vai ser feliz? Então vamos fazer uma outra carreira, vamos tentar fazer essa transição, né? Como muitos pacientes também mais jovens, tu quer fazer um curso de qualquer forma, porque eu tenho que estar na faculdade ano que vem. Eu disse, quem foi que falou isso para você? Espere um pouco mais, você não tem certeza do que quer, tem 19, 20 anos, 25 anos, e não tem certeza do que quer fazer, espere. Vai fazer um outro curso, vai trabalhar um pouco, depois você no próprio mercado de trabalho você vai se encontrando melhor. Não aquela cobrança de ter um diploma, né, em busca de agradar outra pessoa, a família. Então isso é muito comum também, seja numa idade mais para frente ou no começo da vida adulta. Também é frequente. Doutor, eu acho que tem uma parte assim que acometem muitos homens quando estão passando por um período maior de tristeza, de pressão financeira, questão depressiva, que o homem, eu acho que ele até demora mais a diagnosticar, se autodiagnosticar como depressão, né? Que vai muito para quando ele percebe que ele está com problema sexual, né? Que ele já não tem mais a libido, que ele já não consegue mais
ter aquela disposição sexual que ele tinha antes, às vezes a parceira procura e ele não quer. Então fala um pouquinho pra gente sobre essa questão dos homens. Ok. Primeiro ponto, né? Os homens têm mais dificuldade de aceitar que precisam de ajuda, né? Embora a taxa de depressão seja 2 vezes maior na mulher do que nos homens, né? De um modo geral, as doenças da psiquiatria pegam 2 vezes mais o público feminino, por uma série de fatores, né? O homem em si, ele vai muitas vezes quando a mulher leva, né? Quando ele chega num ponto que ele não consegue mais aguentar, né? Então ele fica sempre ali meio protelando. Como é que eu posso? Eu sou homem, eu sou forte, como é que eu vou procurar ajuda? Que fraqueza é essa? Né? E acaba meio que tendo um prejuízo. E aí cai num quadro depressivo, né? Ou ansiogênico. E aí começa a abalar a questão da sexualidade. Porque sexualidade tem tudo a ver com o bem-estar, né? Ou seja, os dois têm que estar bem, né? O casal tem que estar no clima agradável, né? Temos que estar ali focado no processo do ato sexual. Ou seja, se eu estou com preocupações, se eu estou com doenças na família, questões financeiras, tudo isso abala a sexualidade. E ela pode ser abalada em um dos 3 pontos, né? Ou seja, ou abalada no meu desejo, ou seja, eu nem penso em sexualidade. Ou abalada na excitabilidade, ou seja, eu não tenho, no caso, uma ereção, no caso do homem. Ou está abalado no orgasmo, eu não consigo chegar no orgasmo. E todos esses pontos são motivo de queixa no consultório. Ou um isolado, ou os 3, né? E aí, muitas vezes, eles começam procurando primeiro os outros profissionais, né? O psiquiatra é o último. Uhum. Né? Primeiro eu vou urologista, eu vou primeiro para um clínico geral, aí um fulano diz que é porque você tem que falta de Deus, o outro fulano diz que é porque você não está, você cometeu corno no passado, está pagando pecado agora. Então tem todo tipo de discurso para você pagar o preço que a sociedade está botando nas suas costas. E aí quando ele roda os profissionais que faz exame, faz toda a avaliação orgânica, não, você não tem nada na sua sexualidade no sentido orgânico da coisa. Então é uma questão psicológica. E aí é onde eles começam aí, né? Tem dificuldade de falar muitas vezes, né? Mas uma boa consulta psiquiátrica tem que ter sexualidade como tema, né? Ou seja, sexualidade, sono e alimentação são pontos que tem que ter na consulta de psiquiatria, né? Porque tudo isso faz parte do bem-estar. E aí eles acabam saltando um pouco mais. Doutor, dá para ver que muitas vezes, como você mesmo já falou, um quadro de depressão lá na frente vem de uma sucessão de fatos do passado. Você, pessoalmente, é a favor, por exemplo, da terapia de forma, não digo nem precoce, eu acho que não seria precoce a palavra certa, preventiva. Por exemplo, criança sofre bullying no colégio. Depois vem toda uma pressão do adolescente para escolher uma profissão. Aí depois vem a pressão do mercado de trabalho. Tudo isso, do seu ponto de vista, porque também a terapia ainda é também um tabu. As pessoas não têm um preconceito de ir para um terapeuta, para um psicólogo também. Não quero ser taxado de doido. Então, na sua opinião, já que a gente está vendo tudo isso daí, que é reflexo do nosso passado, seria interessante, por exemplo, os pais começarem a pensar numa terapia para os seus filhos, dependendo da idade ou do... Okay. Eu tenho pacientes que já chegam para mim muito terapeutizados, né? Eu sei, eu já faço terapia há 5 anos. E aí agora, mesmo fazendo, eu vim procurar ajuda porque XY fator. Mas são pessoas diferentes já. Ela já passa por um processo de normalização do autocuidado. Mas você acha que é mais rápido o resultado? Eu acho que sim. Uhum. Os pacientes já vêm com a cabeça aberta, o paciente já vem se conhecendo mais, eles já se permitem mais, eles já começam a entender mais o outro, uhum. Que é uma coisa legal. Você, tem um coleguinha que está precisando de ajuda, opa, vamos falar com esse colega, porque eu passei por isso também. Né? Minha mãe não está bem, mãe, eu estou fazendo, vamos fazer... terapia também, e o adulto também. Por quê? Porque o nosso dia a dia sempre vai ter problema. Não existe uma vida sem questões pessoais. Isso. Né? Ou seja, eu posso estar muito bem sucedido em todos os setores, mas isso não quer dizer que eu não vou ter questões. Isso é uma coisa que nunca vai parar de ter na vida, é problema, não né? Vai.
Então, sempre vai acontecer. A gente tem que mudar a nossa maneira de encarar e saber lidar com eles. É porque isso que é a diferença. O problema vai estar lá. Agora, como é que eu lido com eles? Sim. Literalmente não focar no problema, e sim na solução. Na solução. E também aquele negócio de perdoar as pessoas. Então, quando você se perdoa, você perdoa mais o outro. Né? Quando você se cuida, você, pô, essa pessoa está com problema, eu tive também problema e busquei ajuda. Muda o seu olhar sobre o outro. Exatamente. Né? E eu fiquei bem. Então, por que eu não posso também falar com essa pessoa? Você está bem? Como é que você está? E aquele ambiente de trabalho que você muitas vezes pode ser o chefe ou não, torna-se mais agradável. Sim. Porque você tem um olhar de empatia com o outro. É importante. Doutor, você falou uma frase que eu achei muito interessante e realmente a gente escuta muito. Depressão é falta de Deus. Né? As pessoas falam muito isso. E não é isso, né? Eu sempre acolho muito as pessoas de forma ampla, né? Então, assim, uma coisa não exclui a outra. Sim. Né? Porque vem muito numa vida de A ou B. Ou você é A ou você é B. Não, você pode ser A com B. Né? Você pode ter sua religião, você pode ter sua crença, ou não ter, né? E também se apegar com o tratamento. Sim. Né? Ou seja, uma coisa não vai anular a outra. Então, estamos sempre naquela... É outra forma de cobrança, né? Ou seja, não é porque eu não tenho Deus, então é muito mais fácil de eu estar explicado dessa forma. Não, você pode ter e também ter o tratamento. Porque não é uma questão de religião, é uma questão de realmente química. De doença física. Né? E eles perguntam muito assim, o seu tratamento, pense como uma doença normal. Se você tiver pneumonia, não vai tomar remédio tantos dias, vai ficar bom e vai ter alta. Aqui é a mesma coisa. Você vai tomar tantos dias ou meses, vai ficar bom e vai ter alta. Sim. Né? Posso garantir que você nunca mais vai voltar? Não, não posso garantir, como também ninguém pode garantir que você não vai ter outra pneumonia. Sim. Né? Mas você pode ficar bom, sim. E pode ter alta? Sim. E nunca mais voltar? Também. Eu tenho pacientes meus que ficaram bem e estão bem até hoje. Então você pode ficar bem, sim. Mas sabendo que tudo é um processo. E a terapia, no caso, seria como se fosse uma manutenção? Depende do paciente também. Tem paciente que tem alta da terapia também. Né? Tem paciente que ele faz terapia durante muito tempo, ele chega a não ter mais demanda. No momento eu estou muito bem, estou estável, vou dar um tempo da terapia. Ele passa um ano, vai fazer terapia e depois volta. Né? Ou seja, nada é definitivo. Né? Como tratamento também, tem doenças, por exemplo, que eu trato, o paciente às vezes melhora, passa 2, 3 anos bem e depois dá uma recaída. A gente trata mais rápido, porque ele já sabe como é que funciona. Doutor, senti a mesma coisa daquela vez, voltei logo. A gente já trata aí, em vez de ser um ano, com 6 meses ele já está bom de novo e segue a vida dele. Então é uma coisa que acontece naturalmente, né? Então é bem tranquilo nesse sentido. E doutor, quando entra para fazer o uso da medicação, quais são os sintomas, os sinais que você já observa que já pode ir desmamando dessa medicação? De acordo com, digamos assim, falando de depressão, né? Então nós temos os subtipos. Então se for um quadro moderado de primeira vez, aí tem X tempo, né? Que eu vou usar a medicação. Mesmo que eu esteja bem, eu vou usar no mínimo por 6 a 9 meses. Não, eu estou no segundo episódio. Opa, aquele segundo episódio, em média 2 anos tomando a medicação. O terceiro episódio em diante, opa, até 5 anos tomando a medicação. Não, já é crônica. Já tive 5, 6 episódios de um quadro depressivo de verdade, foi feito bem o diagnóstico, aí dependendo do caso você pode tomar medicação por um tempo indeterminado. Mas o paciente começa a ter uma remissão do quadro. Assim, o que é remissão? Não tenho queixas. Estou ótimo. Estou dormindo bem, estou me alimentando bem, voltei a ter minha vida normal, minha sexualidade está ok, eu não tenho mais o que me queixar. A gente olha quanto tempo ele está assim e de acordo com o episódio a gente faz a medicação até X tempo. E a partir dali começa o desmame. Sim. Então é de acordo com a chamada 100% de remissão. A gente vai retirando a medicação devagarzinho e geralmente dá certo. Outra coisa importante também é a mudança do estilo de vida dessa pessoa, né? Fazer mais esporte, terapia, atividades que lhe dão mais prazer, né? Isso eu sempre digo, você tem que fazer uma troca no final. Você tem que tirar essa medicação e se abraçar com outras coisas. E outras coisas o que é? É a família, é a atividade física, é uma viagem, se possível, é uma redução na carga de trabalho, se você puder, né? É sono bom, né? Dormir bem, né? É se perdoar, é se apegar
assim, outros valores que vão fazer a troca pela medicação. Ou seja, se a medicação for usada no tempo certo, ela fez o papel dela, mas agora vamos fazer o uso de outros métodos para que você permaneça bem e não volte mais. A meta é essa. É trabalhar a mente, né? Seja focando em coisas que dão prazer, pelo que eu estou observando, que dão prazer, que podem tirar o foco do gatilho que desencadeou o problema, né? O próprio esporte, além de ser um compromisso, é uma disciplina também que faz com que a pessoa vá... Tem um contato assim, social. Muitos pacientes meus gostam de duas coisas, do beach tennis e do crossfit. Mas gostam muito do kitesurf. Aqui em Fortaleza é muito forte, né? Porque, doutor, o kitesurf, primeiro, não dá para levar celular. Não dá pra, As pessoas se conectam muito com atividades na natureza, né? Pois é. E aí, segundo, que lá não tem como pensar muito, não vou cair. Como é que eu vou ficar ali pensando? Não vou cair daquela prancha ali. Então, eles gostam muito do kitesurf. Gostam muito do beach tennis, porque a bolinha tá vindo toda hora, então não tem como eu pensar muito, porque senão ela vai cair. Sim. Né? E o fato da interação. Eles gostam muito daquele fato de não só ir pro esporte, mas o fulano tá lá, o fulano tá me esperando, eu perdi, vou querer ganhar. Então aquela competição ali saudável também é uma coisa interessante. Né? Então o esporte é muito bem aceito por vários fatores. Doutor, você acha que em cidades que são muito frias, que é aquele frio o ano todo, propiciam uma população mais depressiva? Sem dúvida. Né? Assim, as taxas de depressão, por exemplo, em países como a Suíça, a Finlândia, né? Aquela região que passa boa parte do tempo cinza, né? Alta taxa de suicídio, alta taxa de quadro depressivo. Né? O sol em si é um dos mecanismos também que eu utilizo para melhorar o quadro depressivo. É uma boa dica, né? Para quem está com depressão, ficar mais com a natureza. Eu sempre falo, sol. Acorde cedo, se você não quer sair, pega um solzinho na varanda, tente gerar uma rotina. Sim. Né? Lógico que no começo do quadro depressivo, eu sempre digo à família, não adianta você forçar o paciente assim, vamos para onde sair, e a pessoa não quer ir. Naquele começo, essa obrigação de sair para ele é um incômodo, porque ele nem quer ir e tem Mas impressão. a pessoa tem que ir? Não tem que ir. Tá. Não tem que ir. Por quê? Porque ele gera um incômodo para ele. Porque ele não quer ir e tem a impressão que está atrapalhando a vida do outro. Então ele se sente incomodado. Então eu digo, vamos dar tempo ao tempo. A gente vai estimular, eu estou saindo, você quer ir comigo? Não, quero ficar em casa. Tá bom. Respeita a pessoa. Porque a medicação vai fazendo o efeito. Né? 15 dias essa medicação faz efeito? Antes, em média, 2 a 3 semanas. Né? Quando eu começo muito devagar. Até para minimizar possíveis efeitos colaterais. Então eu prefiro começar bem devagar, orientando bem o paciente o que pode acontecer de efeito colateral. Geralmente, muito pouco hoje em dia, dependendo do paciente. Então ele vai sabendo, senti essa dorzinha aqui, o doutor já me avisou. Então já sei que é normal. E ao longo de 2, 3 semanas no retorno, ele já tende a vir mais adaptado. Vai vir bem? Possivelmente ainda não. Mas já vem adaptado à medicação e o processo vai continuando. Doutor, e quando a pessoa começa a tomar o remédio, ela geralmente tem esses efeitos colaterais, né? O senhor acha que existe uma autossabotagem que a pessoa começa a sentir esses efeitos sem de fato estar sentindo, só para ir contra essa questão da medicação? Na verdade, pode acontecer até de forma inconsciente, né? Às vezes o paciente ele não está bem ainda, porque a medicação ainda não fez o efeito, e ele acha que o que está acontecendo são questões com a medicação. E eu digo, não, tenha calma, o remédio apenas está 2 dias com você, ou há 3 dias com você. Ele não fez efeito ainda. Então, possivelmente o que está acontecendo é porque a doença ainda está no processo de cura. Como vai ter paciente que vai ter efeito colateral? Vai. Mas de acordo com a medicação, nós temos noção do que é efeito da medicação, do que é efeito somático, né, que é um efeito, ou seja, da mente do paciente, e o que é que vai passar ou não. Mas na maior parte dos casos, os efeitos iniciais são bem leves, né? Eu uso medicações de preferência... Quais são os tipos desses efeitos que a pessoa pode ter? Dependendo da medicação, pensando na psiquiatria para depressão, um pouquinho de náusea pode acontecer? Pode. Um pouquinho de dor de cabeça no início? Pode. Né? Pode ter a sensação de estar um pouquinho mais ansioso do que já estava? Pode acontecer. Tremor, pode? Raro, não tão comum.
Mas é como eu digo, cada vez está menos frequente. Porque as drogas são mais modernas. Mais modernas. Agora, doutor, em relação às drogas, muitos pacientes eles têm esse receio e o preconceito pelo fato de estar associado a um quadro de dependência, né? A medicação, ela pode, tem algumas, ou ela realmente pode deixar essa dependência para o paciente? Cada vez menos está acontecendo. Na verdade, quais são as medicações que causam dependência? As medicações que a gente chama de tarja preta, né? Os alprazolam da vida, né? Os clonazepam da vida. Esses podem causar dependência. Embora sejam medicações que, quando bem utilizadas pelo tempo adequado, sejam muito benéficas naquele momento. Então, eu tenho um paciente hoje usando esses remédios? Muito pouco. Por quê? Porque eu começo e tiro assim que possível. Uhum. Porque se eu estou num quadro hoje, num quadro depressivo mais intenso, esses remédios me ajudam no resgate inicial. Então o paciente tem aquele upgrade, né, aquela melhora mais rápida, enquanto o outro remédio por trás vem fazendo efeito. Aquele fez um pouquinho de efeito, melhorou, já tira o outro. Entendi. Então, de um modo geral, sendo bem acompanhado e usando a medicação personalizada, ou seja, não usando a medicação que o fulano usou, que o Beltrano usou, né? Ou seja, minha mãe usou esse. Porque temos muito isso hoje em dia na sociedade ainda, né? Sim. Usar a medicação de outras pessoas, né? E aí acabam se queixando de efeitos colaterais. Por quê? Porque aquela medicação não é para você. A sua medicação é essa. E aí o efeito vai ser muito melhor. Então, e infelizmente, às vezes as pessoas conseguem até comprar esses remédios mesmo sem receita. Ah, bastante frequente. Não é? Né? Aí se Infelizmente acontece. E aí, dá um dinheiro ali fora para a pessoa que vende e compra. E às vezes, aqui tem muito aquela medicação que sobra. O paciente tomou, a carga vem com 30 comprimidos, tomou 20, no final do tratamento sobrou 10, a pessoa quer tomar. Ou então o outro tomou e não deu certo, recomenda para o outro. Sim. E isso vai tornando... E é individual, né? Esse tratamento não é personalizado. Assim. Por quê? Porque uma medicação para depressão para você pode ser diferente para outra pessoa. Porque, tenho pressão alta, tenho diabetes, sou obeso, sou mais magrinho, tenho taquicardia, tenho uma outra questão de saúde, tomo algum anticoagulante, então se é depressivo é um. Para quem não tem isso, é outro. Para quem só tem uma dessas coisas, já é outro. E dessas medicações, tem alguma que pode causar sonolência, por exemplo? Enquanto o paciente está sendo medicado, ele tem que evitar dirigir? De um modo geral, não causa sonolência. Né? Ou seja, 90% dos pacientes não vão ter sonolência, dependendo da medicação. As que causam, eu costumo colocar para o turno da noite, já para que isso seja até um fator positivo no sono. Né? E tudo isso é ajustável. Eu digo, nós estamos aqui num processo que é dinâmico. Se esse remédio aqui para você não se encaixou bem, não tem problema, você me comunica, a gente muda de horário. Essa dose está um pouco alta, a gente altera a dose. Esse remédio deu tal efeito colateral, a gente muda de remédio. Então, se a gente consegue personalizar de acordo com a sua vida. Doutor, eu não posso ficar com sono de jeito nenhum pela manhã. Não tem problema, vamos botar um remédio para tomar à noite. Doutor, eu não posso engordar mais porque eu já estou com sobrepeso. Não tem problema, a gente bota uma medicação que não engorde. Então, hoje em dia, você consegue personalizar para o paciente. Você tendo acesso à medicação certa, você pode ter benefícios sem muitos malefícios. Entendi. Doutor, só voltando aqui um pouco, uma questão que a gente já falou também, mas é porque como o nosso público é de 30 e tantos, é que quando a mulher está ali na maior fase dela reprodutiva, né, de ter filho, essa questão da depressão pós-parto. Então, após 15 dias que ela não sai daquele quadro de tristeza, tem que procurar ajuda. Tem que procurar ajuda. Ou se ela já teve em outros episódios de pós-parto um quadro depressivo, já tem que ter um alerta maior, né? Se ela já tem um histórico de outras patologias também, essa pessoa já é bipolar, mas parou o tratamento, se teve uma gravidez difícil. E é seguro tomar medicação amamentando? Sim, se a medicação for certa, né? Como também na gravidez. Né? Ou seja, aquela questão de que a mulher gestante ela não pode usar medicação, não é uma coisa real. Pelo contrário, temos muitas medicações seguras que são usadas nesse período na vida da mulher. Sim. Então tem medicações que podem ser usadas antes, durante e depois, e pelo contrário, muitas vezes o não uso gera mais risco do que o uso. Sim. Ou seja, uma paciente com quadro depressivo não tratado,
uma paciente bipolar não tratada. Então, tudo isso pode gerar muito mais risco do que o tratamento. E não só para ela, como para o bebê, né? Com certeza. Porque a mulher na depressão pós-parto pode fazer uma loucura com o bebê Totalmente sem imprevisível. ter noção do que está acontecendo, né? Com certeza. E toda a família sofre, né? Sim. Ou seja, é um contexto que é multifamiliar. Né? Ou seja, o esposo, a mãe, o bebê. Né? Então, com certeza, um tratamento correto é muito mais benéfico do que o não tratamento. Com certeza. Né? Perfeito. Doutor, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu acho que foi muito esclarecedor. Obrigado. A gente está trazendo justamente profissionais como você aqui para quebrar muitos tabus, né? Então, principalmente na medicina. A gente vê vários assuntos que ainda são mitos e tabus para as pessoas. E a gente quer justamente esclarecer, ajudar a esclarecer e normalizar. Porque quantas pessoas não são diagnosticadas, quantas pessoas se suicidam por falta de um diagnóstico, talvez por um acolhimento maior da família. Então vamos difundir esse tema e que chegue o maior número de pessoas que a gente consiga. E um dado importante é que menos de 10% das pessoas com depressão, eles procuram ajuda. Ou seja, é uma taxa mínima de pessoas que buscam ajuda. Né? E tem que lembrar que buscar ajuda não é uma fraqueza, não é uma falta de Deus, não é uma questão que é nenhum tipo de desvalor. Pelo contrário, buscar ajuda é se tornar uma pessoa melhor, é tornar com que o meu familiar esteja melhor. Né? Então, assim, buscar ajuda é uma coisa que é importante para você e para a família. E nem sempre buscar ajuda vai ser usar medicação, vai ser medicação para sempre, vai ser um quadro de dependência. Né? Geralmente podemos fazer coisas personalizadas e a pessoa vai se adequar ao melhor tratamento. Então se precisa, né, ou se algum familiar que está precisando, busque ajuda, que é bem importante. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada. E se inscrevam no nosso canal, compartilhem, comentem e semana que vem tem mais. Fiquem de olho, hein? Ativa a notificação para toda segunda-feira, meio-dia, você receber e ser avisado que vai sempre estar um episódio super bacana aí no ar. Até mais.